Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Flórida o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, no momento em que Washington pressiona pelo avanço para a próxima etapa do frágil plano de trégua na faixa de Gaza. O presidente americano Donald Trump advertiu que o movimento islamista Hamas vai pagar caro se não se desarmar rapidamente, como parte do acordo sobre Gaza, o qual disse que Israel está cumprindo. Mas se eles não se desarmarem como concordaram em fazer, então eles vão pagar caro por isso. E não queremos isso. Não é o que desejamos. Mas eles precisam se desarmar em um prazo relativamente curto. O presidente dos Estados Unidos afirmou também que Israel havia cumprido o plano de trégua em Gaza e expressou publicamente seu apoio a Netanyahu. A reunião, a quinta entre os dois líderes realizada nos Estados Unidos este ano, ocorre enquanto autoridades da Casa Branca temem que Israel e o Hamas estejam atrasando a segunda fase do cessar-fogo. Os dois também trataram da questão do Irã, e Trump afirmou que, se Teherã reconstruir suas instalações nucleares, os Estados Unidos as derrubarão. E olha só essa notícia, um banco na Alemanha foi assaltado e os ladrões usaram uma furadeira gigante para roubar ouro, joias e dinheiro. O roubo na cidade de Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, foi realizado por ladrões que abriram mais de 3 mil cofres. O prejuízo foi avaliado em 30 milhões de euros, cotados em quase 200 milhões de reais. O banco permaneceu fechado por motivos de segurança. Vários clientes preocupados com seus bens se reuniram em frente ao banco e fizeram ameaças aos funcionários. Dezenas de pessoas tentaram forçar a entrada no edifício. A investigação está em curso, mas testemunhas teriam visto vários homens durante a madrugada de sábado para domingo com sacolas grandes. O roubo foi descoberto apenas na segunda-feira, graças a um alerta de incêndio recebido pelos bombeiros. E mudando de assunto, um intenso movimento de turistas na região. Um adolescente de 16 anos tentou roubar uma corrente no pescoço de um homem na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e liberado após tentar roubar uma corrente do pescoço de um homem em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o menor foi atingido por um chute na cabeça após ser contido por testemunhas. A prefeitura informou que uma equipe da Guarda Civil Municipal estava em patrulhamento no último dia 28, quando foi acionada para atender a ocorrência na Rua General Euclides Figueiredo, no bairro Canto do Forte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o adolescente estava em uma bicicleta no momento em que tentou puxar a corrente do pescoço do homem, que estava acompanhado de uma mulher. O vídeo mostra um homem segurando o menor no chão, enquanto o outro chuta a cabeça dele. Nesse momento, as testemunhas pediram para que o adolescente não fosse agredido. Em seguida, os guardas chegam e são informados sobre o ocorrido. Ainda nas imagens, os agentes aparecem levantando o menino e colocando-o contra a parede. Em seguida, um homem devolveu um boné para ele, que foi algemado e colocado no camburão da viatura da GCM. Segundo a administração municipal, o menor passou por atendimento médico na unidade de pronto atendimento Quietude e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária da cidade. A Secretaria de Segurança acrescentou que o Conselho Tutelar foi acionado e o adolescente foi liberado. Ainda conforme divulgado pela Secretaria, o caso foi registrado como ato infracional de furto. Milhares de pessoas vão à praia nesta época do ano e quem for deve ficar atento às regras de cada lugar. Em muitos locais, os animais, caixa de som e até jogar bola são proibidos. Com a chegada do verão e o aumento do número de frequentadores, a Prefeitura do Rio de Janeiro reforça as regras de convivência nas praias da cidade. As normas valem para banhistas, esportistas, comerciantes
e também ambulantes, e tem como objetivo garantir a segurança, organização e uso democrático da orla, que recebe públicos diversos ao longo do dia. Entre as principais restrições está o uso de caixas de som na areia, prática proibida para evitar conflitos e poluição sonora. Quem quiser ouvir música deve optar por fones de ouvido. Equipamentos de som só podem ser utilizados pelos quiosques, desde que sigam as regras estabelecidas pelo município e não incomodem os frequentadores. A limpeza das praias também depende da colaboração da população, especialmente em períodos de grande movimento, quando o intervalo para a atuação das equipes urbanas é reduzido. A orientação é que cada pessoa recolha o próprio lixo e utilize as lixeiras espalhadas pela orla. A prefeitura tem reforçado o apelo para que moradores e turistas contribuam para a conservação do espaço público. As atividades esportivas seguem regras específicas. A prática da altinha, por exemplo, é proibida perto do mar, entre 8 da manhã e 5 da tarde, sendo permitida nesse horário apenas próxima ao calçadão. Já redes para esportes como futevôlei devem ser montadas exclusivamente em áreas autorizadas, longe da faixa de banhistas. Também é proibida a circulação e o estacionamento de ciclomotores e patinetes motorizados no calçadão, assim como o descumprimento das normas para passear com animais de estimação, que devem estar na guia e sob responsabilidade dos tutores. E falando de esporte, um ranking com os principais técnicos do Brasileirão foi atualizado. A novidade é o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que renovou o contrato com o clube carioca e vai receber a 6 vezes mais do que recebia no contrato antigo. Atual campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, do Campeonato Carioca, do Brasileirão e da Libertadores, Felipe Luiz renovou com o Flamengo até 2027 e com a renovação o técnico terá um salto salarial de R$300 mil para cerca de R$2 milhões mensais, se tornando um dos mais bem pagos do futebol brasileiro. O ranking é liderado por Abel Ferreira, do Palmeiras, que recebe cerca de R$3 milhões mensais, seguido por Tite, no Cruzeiro, com R$2.500.000. Então, Felipe Luiz, com R$2 milhões por mês, Dorival Júnior, no Corinthians, também com R$2 milhões, enquanto Jorge Sampaoli, no Atlético Mineiro, com um salário aproximado de R$1.600.000 mensais. A última edição do Jornal Toda Hora desta madrugada fica por aqui. Se você perdeu alguma coisa, acesse o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um ótimo dia e uma boa virada de ano. Até logo!